Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero encontrá-los todos bem. Meu nome é Bianca Torres, sou diretora de unidade escolar da Prefeitura Municipal de São Paulo. Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso preparatório pré-edital do Progredir SP. Então, hoje, nós vamos dar continuidade às legislações institucionais, bem como documentos institucionais. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o regimento escolar, tem parte um e parte 2 esse vídeo, e vou explicar um pouco dessa documentação que é tão importante dentro da unidade escolar e é de vital importância para a organização. Eu acredito que a gente tenha assistido, que vocês tenham visto as aulas anteriores, nas quais eu toquei no assunto que as diretrizes curriculares nacionais gerais, elas reforçam dois documentos dentro da unidade escolar. Um deles é o Projeto Político Pedagógico, o PPP, e o segundo documento é o Regimento Escolar. Então, nas diretrizes, esses dois documentos são citados constantemente. Inclusive, deixa bem claro que o regimento é aquele documento que ajuda, sustenta a gestão democrática e a transparência dessa gestão democrática e a transparência da execução do projeto político-pedagógico. Então, é bem importante que a gente tenha em mente que esses dois documentos são documentos vitais para o funcionamento da unidade escolar. Não só documentos que são elaborados e colocados dentro da unidade escolar, nos seus livros, nos seus respectivos documentos ou pastas e guardados. Eles precisam ser documentos vivos, revisitados, bem como conhecidos pela comunidade escolar. Então, todo esse preâmbulo que eu faço aqui são considerações em relação a este documento antes de entrarmos de vez na discussão sobre os pontos mais relevantes desse documento. Desta vez eu fiz esse vídeo em duas partes. Por quê? Porque o regimento escolar, ele se organiza no âmbito de uma organização da unidade escolar, então vai ter alguns pontos que nós vamos discutir aqui que eu quero destacar bastante com vocês e fazer alguns ganchos com momentos anteriores de discussão e a parte da pedagógica, que está a partir da seção 2 que nós vamos ver no vídeo 2 que vai discutir um pouquinho todas as organizações pedagógicas, as dimensões que precisam constituir o regimento escolar. Então vamos lá, bora estudar um pouquinho, bora progredir. Vamos entrar aqui na questão da apresentação direta dos materiais, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, onde nós estamos trabalhando um pouquinho com Prezi, então nós já vamos observar aqui as leis que dão suporte, as leis que dão base para essa legislação do regimento escolar. Então, quando a gente pensa no regimento escolar, nós vamos verificar aqui a questão do decreto, que é o 54454 de 2013, ele confunde um pouquinho e até há uma citação em relação ao 453, que é, final 453, que é o de atribuições, que nós falamos um pouquinho dele na aula anterior sobre a tríade da legislação municipal. Mas o que que é importante? Como eu expliquei nas legislações federais, nas institucionais ligadas à prefeitura, isso ocorre muito. Primeiro eu tenho um decreto, depois eu vou ter uma portaria que regulamenta, e daí vai trazer todo o detalhamento do que foi determinado neste decreto. Então, aqui nós temos o decreto que é o 54454 de 2013, e logo em seguida, no mesmo ano, nós temos a portaria SME número 5.941. Então, esses dois documentos, eles vão proporcionar para nós uma
discussão muito importante, que é trazer para nós a organização da unidade escolar. Então, vamos lá. Se eu tenho no decreto a determinação, o estabelecimento, né, geralmente coloca lá, fixa as diretrizes para a elaboração do regimento escolar, na instrução normativa, nessa portaria, né, que na instrução normativa, nessa portaria, nós vamos ter todos os encaminhamentos necessários para elaborar esse projeto, esse regimento escolar. Então, quando a gente vai olhar, eu já trago aí para vocês o seguinte, que o regimento escolar, ele é destinado a todas as unidades escolares, com exceção dos CELs e dos SEIs, que precisam ter normativa própria. Então, quando a gente pensar nas unidades que nós estamos trabalhando constantemente, nós vamos observar que elas estão regidas por elas estão amparadas por esse. Nessa perspectiva, nós vamos detalhar um pouquinho aqui, a partir do capítulo 3, no qual vai falar sobre a organização das etapas escolares. Então, quando a gente pensa aqui nessa organização, nós vamos ter lá a duração, que nós observamos que retoma, ou seja, não vai de encontro às diretrizes curriculares nacionais gerais. Então, sempre lembrando que uma puxa a outra e nós vamos sempre nessa perspectiva. Então, vocês vão observar aí, ó, educação infantil de 0 até 5 anos, duração anual, mínimo 200 dias letivos, 800 horas de efetivo trabalho escolar. Ensino fundamental, idade 6 anos, completos ou a completar, principalmente quando a gente retoma a questão das diretrizes do ensino fundamental de 9 anos. Então, esta idade, lembrando que nós estamos estudando para o concurso, então, falou número, falou data, falou exceção ou algumas questões que nós já discutimos, como os advérbios, vamos observar e destacar. Então, o que que acontece? São 6 anos completos ou a completar. Então, a criança precisa ter 6 anos ou ela precisa completar 6 anos até o dia 31 de março. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente, porque muitas vezes a banca pode trazer essa questão apresentando como se fosse até o final do primeiro bimestre, que é 30 de abril, geralmente. Então, observem que pode ser um trocadilho que apareça em algumas questões. Depois, nós temos lá a questão anual mínimo de 200 dias letivos e 800 horas de efetivo trabalho escolar. E aqui já aparece aquela questão que tanto as diretrizes quanto a LDB fala que os sistemas educacionais podem organizar as formas que pretende trabalhar os anos finais e os anos iniciais. Então, o que que acontece aqui? A prefeitura trabalha com 3 ciclos, e esses 3 ciclos, eles são descritos pormenorizadamente no artigo 35. Então, caso, na hora de estabelecer essa leitura, sugiro que vá no regimento e já busque o artigo 35, que vai explicar bem sobre os ciclos, tá bom? Outra questão, o ensino médio. Ah, mas a prefeitura não tem escolas de ensino médio, não é o foco dela, conforme determinado na legislação federal. Verdade. No entanto, a prefeitura tem algumas escolas de ensino médio, são poucas realmente, mas elas existem. Então, essas regulamentações precisam estar expostas. Nós temos 3 anos que constituem o ensino médio, eles têm que ter no mínimo 200 dias letivos, né, de trabalho escolar e 800 horas de efetivo trabalho escolar. Também vai estar determinado no artigo 37. Bora lá ver mais um pouquinho sobre isso. Então, aqui eu já trago para vocês, nesse primeiro momento sobre o regimento, os objetivos de cada um dessas etapas da educação básica. Então,
O regimento apresenta para nós o objetivo da educação básica, que é observar esse sujeito como agente do processo de construção do conhecimento das relações entre os homens e a sociedade. Então, aqui, traz a palavra sujeito e traz ele como agente, ou seja, aquele que vai praticar a ação de construir esse processo de conhecimento. Então, não se enxerga dentro da Prefeitura Municipal de São Paulo essa criança, esse adolescente, como um ser passivo do processo educacional, tá? Então, por que que é importante a gente já destacar isso? Porque quando a gente começa a discutir todos os documentos institucionais pedagógicos, o currículo, as orientações normativas, né, as orientações pedagógicas, todos esses materiais, eles vão reforçar esse protagonismo, ou seja, essa ação desta criança e desse adolescente dentro da unidade escolar. Outra questão, educação infantil, retoma a questão do desenvolvimento integral do 0 a 5 anos, considerando os aspectos já destacados: físico, intelectual, linguístico e social. Porém, já apresenta para nós a questão que esta criança tem direito à proteção, saúde, liberdade, dignidade, brincadeira e convivência. Então, é muito importante a gente dar um destaque nesse estudo, nessa parte, porque esse direito, toda vez que fala em direito, alguém tem que garantir o direito. Então, ele vai, se nós estamos falando do regimento dentro da unidade escolar, o agente público, a escola, vai precisar garantir que esse direito seja usufruído por essa criança, por esse adolescente. O ensino fundamental, pleno domínio da leitura escrita e cálculo, priorizando, pois destaque aí para vocês observarem, alfabetização. Oh, meu Deus, hoje está difícil. Alfabetização nos 3 primeiros anos da escola, né? Ou seja, nos 3 primeiros anos do ensino fundamental. Depois do Plano Nacional de Educação, do Plano Municipal de Educação, aí eu já estou adiantando um pouquinho sobre conteúdo pós-edital, o que que acontece? Existe, nós temos ainda no regimento, ele não teve alteração nesse item na legislação em 2022, continuamos no regimento com a priorização da alfabetização nos 3 primeiros anos, que nós já sabemos que vai ser o ciclo de alfabetização. No entanto, com o plano municipal e com as metas, a alfabetização é antecipada para o segundo ano. Isso já vai aparecer no Plano Municipal de Educação, já vai aparecer como meta, aparece como mecanismo de acompanhamento da gestão. Então, é muito importante vocês já estabelecerem esse elo, porque ele provavelmente vai ser um ponto de discussão em relação a concurso. E o ensino médio é a consolidação e aprofundamento do ensino fundamental. Então, a gente pode observar que vamos ter em mente que a educação infantil, o desenvolvimento integral dessa criança, ensino fundamental, a questão do pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, priorizando o processo de alfabetização no início e o ensino médio a consolidação. Isso já vem das diretrizes e aqui vem sendo pormenorizado de uma forma mais específica para o conteúdo da rede. Dentro disso, vamos observar que nesse processo de organização apresentou as etapas, apresentou os objetivos, apresentou a durabilidade. O regimento vai falar da gestão escolar, né? Então vamos aí, futuros diretores, observar o que a prefeitura já demonstra para nós nesse documento, o que ela entende por gestão escolar. Então, o que é? Processo democrático de fortalecimento da autonomia das unidades escolares. Então, esta gestão escolar é o processo de construir autonomia, e essa autonomia
ela passa por fases, e essas fases são delimitadas: planejamento, tomada de decisão, acompanhamento, execução e avaliação do trabalho escolar, privilegiando a participação dos segmentos, e aí são os colegiados. Então, quando dentro do regimento escolar, se fala dos colegiados. Os colegiados já diretamente fala do conselho de escola e depois fala de colegiados, instituições, colegiados não, instituições auxiliares, mas que nós já sabemos, porque nós já observamos em estudos anteriores e na lei, a questão de que eles também são denominados colegiados. No entanto, nesse documento se fala de instituições auxiliares. Então, bora lá observar um pouquinho o que que é isso. Colegiado. Primeiro é o conselho de escola, depois instituições auxiliares, a partir do artigo 22. E aí eu já trago para vocês como exemplo instituições auxiliares. A PM, que já vem disposta desde desse regimento de 2013, e o Grêmio Escolar, que nós já vimos quando nós discutimos um pouquinho da lei orgânica, que dentro da prefeitura, dentro do que a prefeitura entende, o estudante tem direito à representação estudantil. Então, o Grêmio Escolar, ele entra nessas instituições auxiliares que estão constantes nesse documento que é o regimento, porém, ele vai ser pormenorizado com legislação própria que veio sendo publicada a partir de 2015, se eu não me engano, tá bom? Mas depois a gente pormenoriza a questão da data. Então, bora para o conselho de escola. Aqui vai apresentar para nós que esse conselho de escola, esse colegiado, ele tem natureza consultiva e deliberativa. O que que é importante a gente pensar nisso aqui? Consultivo, ou seja, ele está interligado à gestão escolar, então, a todo momento, ele pode ser consultado sobre um determinado assunto. Então, esse assunto pode ser levado para o conselho obrigatoriamente por determinação de legislação. Exemplo, nós temos lá os Jogos Olímpicos, e aí precisamos, o prefeito lança um documento dizendo que vai ter os Jogos Olímpicos e que nós precisamos definir se as crianças vão assistir na escola, se elas vão ter dispensa daquele período, ou, ou não vão nem assistir. E aí sai lá no final do documento que deve ser aprovado em conselho de escola. Então, isso é uma determinação por lei de que esta decisão ela deve ser deliberada no conselho de escola. No entanto, a gente pode ter outras situações que especificamente não precisam ser consultadas do conselho, mas pela questão da gestão democrática, pela questão da gestão escolar, você vai e consulta o conselho sobre N pontos. Por exemplo, o que o conselho entende da divulgação de uma determinada informação, do cardápio. Exemplo, o cardápio precisa ser divulgado externamente ou só internamente? Pode consultar o conselho em relação a isso, né? Já que não há especificamente uma determinação que precisa colocar em tal lugar. O cardápio precisa ser visto pelas crianças, os pais têm que ter conhecimento, mas eles podem ter conhecimento pelo WhatsApp, por uma outra forma. Mas aí você pode consultar o conselho no seguinte quesito: qual seria a melhor forma? E a partir daí tomar uma decisão. Então, o que a gente entende nesse viés consultivo é que ele não precisa ser consultado somente quando é algo obrigatório por lei. Você pode consultar e reunir o conselho por N motivos, por várias situações. E isso é muito importante na construção da gestão democrática. E o que que essa atuação dos membros, como vocês observam aí, ela deve levar em consideração? O maior interesse é o dos alunos. Então, assim, tudo que o conselho decidir
precisa levar em consideração que o maior beneficiado tem que ser o aluno. Então, quando você coloca lá quando aparece lá nesse documento, no artigo 11, né, essa questão, a autonomia do Conselho de Escola, SEI, CIEJA, se exercerá nos limites da legislação em vigor, no compromisso com a democratização da gestão escolar e nas oportunidades de acesso e permanência na escola pública de todos que a ela têm direito. Então, é muito importante o peso que o conselho de escola tem dentro da unidade escolar, dentro da construção da gestão democrática e dentro com foco nos alunos. Então, depois, nas instituições, órgãos não, nas instituições auxiliares, que é a denominação que aparece no regimento, aparece a APM, Associação de Pais e Mestres. A Associação de Pais e Mestres, ela aparece como instituição auxiliar de caráter privativo, supervisionada e fiscalizada por órgãos competentes. Tem por finalidade três itens: promover a integração de todos os segmentos, articular a participação de pais e educandos, estabelecer parceria e gerir recursos. Então é muito importante entender essas finalidades, né? Porque geralmente no andar da nossa carruagem diária, a gente sempre pensa na APM como aquela que faz a gestão dos recursos financeiros. E não é só isso. Ela tem outras finalidades que são tão importantes quanto. Então, quando a gente faz essa leitura, é importante observar que articular a participação dos pais nesta decisão, nas ações gerais, uma vez que a PM ela se reúne e define várias situações, tá bom? Na organização do processo educativo. Então, na organização do processo educativo, nós vamos destacar aqui alguns pontos antes da gente encerrar esse vídeo e ter o vídeo 2, para não ficar muito longo. Então, nós vamos ter nessa organização currículo, projeto político-pedagógico e proposta curricular. Então, esses três eixos aparecem dentro do regimento escolar como um norte para ser elaborado. Então, quando a gente pensa nisso, ele vai organizar. Primeiro, ele pega e organiza as etapas da educação básica dentro da prefeitura. Então, esta é uma organização da nossa Prefeitura Municipal de São Paulo e ela pode ser alterada em outras prefeituras, como a gente pode ver aí no país inteiro. Então, na educação infantil, nós temos lá uma divisão, uma organização de atendimento à criança. Então, essa organização vai trabalhar o B1 e o B2, que são os berçários, o MG 1 e 2, que é o mini grupo, e o infantil 1 e 2, tá? Então, vamos observar que é do 0 aos 5 anos. Ah, Bianca, mas aí no MG 2 eu tenho criança de 6. Tem, você tem aquela criança de 6 que ela faz aniversário em agosto. Ela completou 6 anos em agosto. Então, ela não atende o critério para entrar no ensino fundamental com 6 anos. Ela precisa estar lá até o dia 31 de março, certo? No ensino fundamental, o ciclo de alfabetização, o interdisciplinar e o autoral. E aqui eu vou ter uma divisão de ano. Vou usar o termo ano série, então, o ciclo de alfabetização, primeiro, segundo e terceiro ano, o ciclo interdisciplinar, quarto, quinto e sexto ano, e o ciclo autoral, sétimo, oitavo e nono ano. Por que que é importante a gente observar cada um desses ciclos?
porque os objetivos que vão constituir esses ciclos vão considerar as fases de desenvolvimento dentro desses ciclos e vão ter propostas. Então, no ciclo de alfabetização, o meu objetivo é o desenvolvimento da da alfabetização, né? Então, que essa criança esteja alfabetizada. O ciclo interdisciplinar é promover a interdisciplinaridade, considerando que essa criança precisa ter ou alcançar o domínio, né, da leitura, da escrita e do cálculo. E no autoral é aprofundar, consolidar esse processo interdisciplinar e promover o protagonismo juvenil. Então, você vai observar que cada um desses ciclos vai trazer elementos que precisam ser respeitados, discutidos e trabalhados dentro da unidade escolar, ok? Eu trouxe aqui também as etapas da EJA. Dentro da modalidade Educação de Jovens e Adultos, a prefeitura faz uma organização específica e que às vezes causa bastante confusão, porque a gente fica carregando nomenclaturas um pouco defasadas. Então, hoje nós temos as etapas semestrais, a de alfabetização, então eu tenho o primeiro, segundo semestre de alfabetização, e eu tenho a etapa básica, primeiro e segundo semestre da etapa básica. Então, neste combo de 4 semestres de alfabetização e de básica, eu dou atendimento ao que seria, né, no tempo regular, aos anos iniciais. Depois eu entro na complementar. Na etapa complementar final um e final 2 eu vou trabalhar o equivalente aos anos finais, sexto ano, sétimo ano, e na etapa final um e final 2 eu vou trabalhar o oitavo e o nono ano. Então, é bem importante que a gente tenha essas etapas com clareza, porque é assim que elas são denominadas no regimento. Na nossa prática diária, nós usamos terceiro termo, quarto termo, porque são nomenclaturas que nós temos no exercício da função e tem suporte para isso. No entanto, no regimento escolar aparece desta forma, tá bom? E aí, gente, opa, deixa eu parar esse. E aí, nós vamos encerrar por aqui esse vídeo sobre o regimento escolar, porque eu fecho com a modalidade EJA para retomar no vídeo subsequente a discussão sobre PPP, proposta curricular, né, que nós temos, e a questão do currículo especificamente. Então, nós vamos aprofundar um pouquinho mais o viés pedagógico desse atendimento nas questões no próximo vídeo, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, façam um bom estudo e aproveitem essa discussão. Tchau, tchau.